E aí, rapaziada? Hoje vim falar sobre pintura, que é um dos aspectos mais chamativos em um desenho, pois é ela que muitas vezes traz a vida para suas criações. E para ter uma boa pintura é saber utilizar o seu lápis de cor com maestria. E nesse vídeo vou estar dando algumas dicas de como que eu faço e de como que você pode estar pintando seus desenhos da melhor maneira possível, beleza? Eu sou Artorius e seja bem-vindo ao meu canal de desenho. Primeiro de tudo, eu preciso dizer e até repetir o que eu havia dito em um vídeo, que é algo extremamente importante, que você não precisa ter os melhores lápis para fazer uma boa pintura. Você não precisa, mano. E eu tô falando isso porque às vezes o pessoal pensa que todos os desenhistas que fazem pinturas bacanas acham que eles usam lápis de cor, marcadores superiores aos da maioria. Mas não é bem assim que funciona. Até porque eu, por exemplo, não tenho nem marcador. Geralmente essas coisas são meio caras e o que eu tenho eu mostrei em vídeo, que são os lápis de cor Super Soft, que, bem, eu já tenho há quase 5 anos eles. Mas ainda assim você consegue utilizar lápis mais baratos, por exemplo, Ecolápis, enfim, e ainda pode ficar da hora o seu desenho. Mas, bem, vamos lá. A primeira dica que eu dou é você testar os seus lápis de cor antes de passar na folha. Pode parecer meio bobo, mas tem muita gente por aí que acha que se garante e aí nunca testou o lápis na vida, aí quando vai ver não era a cor que queria. Daí depois para apagar, dependendo da intensidade que você fez a pintura, não vai dar certo. E aí você vai acabar estragando o desenho, mesmo tendo uma borracha muito boa. E assim, custa pouco tempo da sua vida isso, então por que não testar em uma outra folha e se garantir, né, para saber qual cor que você precisa, né? Você pode até fazer quadradinhos de cada cor e indicar de alguma forma quais lápis que foram usados em cada quadrado. Por exemplo, seguir a numeração do lápis, enfim. Mas não deixa de testar o lápis, pelo amor de Deus. Toma muito cuidado com essa parte e não tenha pressa. E já ligando a questão da pressa com uma outra dica, tenha paciência na pintura, cara. Sim. Na minha opinião, a pintura é o processo mais demorado de todo o desenho, porque não pode ter pressa, não pode fazer de qualquer jeito. Por exemplo, quando ainda tem pontinhos brancos no seu desenho, isso quer dizer, na maioria das vezes, que você poderia ter caprichado um pouquinho mais na pintura. E na próxima vez que acontecer isso contigo, você aponta o lápis, deixa a ponta bem fina e preenche os espaços vazios. Ainda assim, mesmo caprichando bastante, e ainda tiver esses espaços, pode ser que a sua folha seja texturizada, ou que na hora do desenho você fez uma linha meio forte e apagou. Aí ficou uma parte branca bem aparente. Para resolver um pouco disso, é só você até usar um lápis branco para suavizar um pouco. Mas não fica paranoico nessa parte também, sabe? Precisa ter capricho, mas não adianta ficar forçando muito o lápis, senão o seu papel não vai aguentar. Dependendo da gramatura do seu papel, não vai aguentar mesmo. O que os artistas fazem é criar camadas, às vezes pintando tudo bem suave, ou eles começam nas sombras e depois passam outras camadas por cima. Mas assim, tudo bem fraco de começo para poder ter a mistura das cores. E falando dessa mistura, não tenha medo de usar várias cores. Brinque com elas, muitas das vezes o resultado vai ser muito melhor quando você mistura duas ou mais cores para pintar, por exemplo, uma parte da roupa ou tom de pele. Mas é claro, sempre teste antes uma folha à parte. Já aconteceu de eu usar duas cores num tom de pele e eu encontrar uma cor melhor depois e acabar tendo que apagar e repintar de novo. E, bem, ficou uma merda. Então evite isso, teste todas as cores que você tiver. Se você não tiver muitas, de boa, mano. Se você tiver uma ou outra e não acabar tendo uma cor muito parecida, use o que você tiver aí, que às vezes você vai realmente precisar misturar. Ou se não, tenta fazer um degradê, que basicamente você usa um único lápis de cor e começa segurando fraco o lápis e depois vai aumentando gradualmente a força. Porque pintando com o mesmo lápis, com diferentes intensidades, pode funcionar para quem não tem muitos lápis, não tem muito recurso. E ajuda demais. Então, resumindo, teste seus lápis de cor
teste misturas e degradês antes de passar na folha limpa. E tenha paciência durante o processo, porque vai te cansar, mas é necessário caprichar na pintura, não faça tudo no mesmo dia, só se você tiver com muito foco na hora e, bem, mas relaxa, cara, é para ser bem demorado mesmo, pode ficar tranquilo. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, porque assim, fico muito feliz por quem está se inscrevendo e acompanhando o conteúdo e sempre comentando nos vídeos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou!